Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasil. Bom dia. Bem, no dia de hoje, né? É dia 30 de outubro de 2024, né? Acerca ou próximo, né? Do grande e terrível dia do Senhor, né? Para isso, a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda do deserto em nossos dias, ela deve ser selada, né? Ela deve ser imunizada, né? Não só contra o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, né? Mas quanto mais, né, esse selamento, esse batismo da Igreja de Cristo, né, como uma armadura, né, como uma armadura ou capacete da salvação, para que ninguém do corpo de Cristo, venha sofrer danos ou consequência, né, da grande tribulação de 3 dores. Ou seja, conforme a palavra revelada do Senhor, né? Quando eu digo palavra revelada do Senhor, é porque fora da Bíblia, ou seja, fora do Antigo e do Novo Testamento, outrora escrito ou inspirado por Deus aos seus servos, os profetas, fora da Bíblia não existe palavra revelada ou sagrada. Por exemplo, o livro do Talmud, o livro da Cabalá judaica, são livros apócrifos, evangelhos, anátemas. Assim como os livros da suposta ou pseuda profetisa Ellen White. Ali não está a palavra revelada do Senhor, ali não está nenhuma palavra sagrada, simplesmente porque não foi inspirada pelo Pai, o Espírito Santo, como o Senhor inspirou aos seus servos, os profetas de Deus no passado, né? No caso da escrita da Bíblia. Ou seja, você não vai encontrar a palavra santa e sagrada do Senhor no Talmud, né? Na Cabalá judaica ou ainda no Alcorão. Você não vai encontrar a palavra revelada, né? Palavra revelada do Senhor, a única palavra santa e sagrada está na Bíblia, né? Está na Bíblia. Muito embora, né? Os homens caídos, os homens ímpios do mundo inteiro, né? Permanecem distorcendo, adulterando a Bíblia. Mas fora da Bíblia, no Alcorão ou ainda no livro dos Mormons, né, desta suposta igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, né, no livro dos Mormons, deste suposto ou profeta Joseph Smith, né, americano, não está o selo do Deus vivo, não está a proteção ou a unção, né, para a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias. Ou seja, na lei judaica, na lei de Moisés, os 613 mandamentos já revogados ou feito extinto para sempre, não está o selo de Deus por meio de Cristo, o Filho do homem, em nossos dias. Por essa razão eu escrevi aí profeta, com PH, né? O profeta diferenciado do único Deus vivo em nossos dias, portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo para santificar, para preparar, para purificar e selar na testa os escolhidos de Deus, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então saibam de uma vez por toda que a Torá de Cristo, a lei de Sião, né, a Torá de Cristo, por meio deste único pastor de Deus, o único pastor de Deus para a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias, é o próprio Cristo, ou seja, o Filho do homem,
o Filho do Homem ressurreto por Deus, pelo Espírito de Deus, sobre o mesmo em nossos dias. Portanto, diferente dos falsos pastores, né? Diferente de todos os falsos pastores que são, na verdade, falsos profetas e anticristos, pergunte ao vosso suposto ou pseudo pastor ou pastora se ele tem o poder e a autoridade, para perdoar pecado. Porque Cristo, Filho do Homem, Cristo, o Filho do Homem ressurreto pelo Espírito de Deus, sobre mim, ou ainda sobre o mesmo, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. E somente o Filho do Homem é o único pastor de Deus, ou seja, levantado ou ressurreto por Deus em nossos dias, né? Portando a lei de Sião, para a salvação, para a santificação, para a proteção dos seus escolhidos de toda a terra. Então faça esta pergunta ao seu pastor, entre aspas, né? Porque pastor de Deus, levantado por Deus nos últimos dias, né? Esse único pastor é o Filho do Homem ressurreto por Deus sobre o mesmo em nossos dias. E as características, ou ainda, ele foi levantado à imagem e semelhança do Criador, pelo próprio Criador. Mas os falsos pastores, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, eles foram levantados ou ungidos, se é que eu posso dizer, ungidos pelo próprio espírito do diabo e de Satanás, porque eles não podem perdoar pecado. O verdadeiro pastor, né? O verdadeiro pastor de Deus, levantado por Deus, né? Levantado por Deus em nossos dias, ele tem o poder e a autoridade para perdoar pecado. E, consequentemente, esse Cristo ressurreto do Senhor pelo próprio Criador, só ele pode salvar a sua igreja, o seu corpo. Então, para todos vós, filhos das trevas, para todos vós, filhos do diabo e de Satanás, que se auto-intitulam ministros da palavra de Deus, pastores, profetisas ou profetas, eu tenho a seguinte questão, né? Baseado e fundamentado, né? Em primeiro lugar, na palavra do Senhor, né? Porque eu não falo senão conforme a palavra, o Espírito e a lei. O Senhor é sobre mim não só para revelar os segredos ou os mistérios de Deus, mas também para restaurar o reino dos céus no Brasil e no mundo inteiro. Então, para todos vós, filhos do diabo e de Satanás, que se auto-intitularam pastores ou pastoras. Então, você que é membro desta sinagoga de Satanás no Brasil e no mundo inteiro, você tem o seu pastor ou seu rabi, né? Ou ainda levantado ou ressurreto pelo Espírito de Satanás, que ainda governa e tem o controle mundial de toda a terra. Então pergunte ao vosso rabi, ao vosso apóstolo, ao suposto ou pseudo apóstolo, pastor, esse vagabundo ou essa vadia que se auto-intitulou profeta, pastor, apóstolo, discípulo, servo e etc. Pergunte a ele ou a ela se ele tem o poder e autoridade para perdoar pecado. Pergunte a ele ou a ela, pergunte a ele ou a ela se ele pode salvar o corpo de Cristo, a igreja de propriedade de Cristo. Pergunte a esse vagabundo ou essa vadia da religião ou da política como um todo em geral,
né? Se ele traz consigo a lei de Sião, a Torá de Cristo, faça essa questão a esse vagabundo, a essa vadia da religião, da política, que ao se intitulou pastor, pastora, profeta, profetiza e etc. Porque o verdadeiro pastor de Deus, levantado pelo próprio Senhor, a sua imagem e semelhança nos últimos dias, em caráter, em verdade, em justiça e juízo, esse verdadeiro filho do homem, porque vem da linhagem de Abraão em primeiro lugar, depois da linhagem do rei Davi, com a rainha de Sabá, rainha da Etiópia na África, esse verdadeiro Cristo do Senhor Jesus é este filho do homem do qual o Senhor Jesus, filho do Deus vivo, há mais de 2 ou de 3 mil anos atrás, veio falar. Porque quando o Senhor Jesus, filho do Deus vivo, falava de Cristo, filho do homem, ele estava se referindo a mim, como servo sacerdote do Deus vivo em nossos dias. E, consequentemente, ele estava falando de mim, testificando de mim como o último Adão, como o último profeta de Deus para esse tempo ou época. Então, para você e toda a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, porque tanto o trigo quanto o joio, ainda juntos e misturados no Brasil e no mundo inteiro, ambos estão caídos. Ambos permanecem mortos em espírito e em verdade. Ambos estão vazios do Espírito de Deus. Ou seja, se toda a terra, tanto o trigo quanto o joio, ainda juntos e misturados, porque não houve uma separação, ainda não houve a separação do trigo e do joio, ainda não houve separação. Então todos estão caídos, porque permanecem no pecado da desobediência, da lei, da lei, da palavra e do sábado da criação. Então, se todos, tanto o trigo quanto o joio, ainda estão juntos e misturados e todos permanecem pecados e todos permanecem imundos, distanciados e vazios do Espírito de Deus, Então quem os consagrou não foi o Espírito de Deus. Quem os consagrou foi o espírito de Satanás, que ainda reina, controla e domina líderes políticos e religiosos no Brasil e no mundo inteiro. No mundo inteiro, Deixa eu trocar aqui a rede deixa eu trocar a rede aqui, que já reclamaram já. A rede, Deixa eu ver aqui. Você atingiu, tá, beleza. Então, deixa eu trocar a rede aqui rapidinho. Então, para vocês, para vocês, e toda a terra, ou seja, toda a humanidade permanece caída e vazia do Espírito de Deus, Então, para vocês que permanecem na mentira e no engano, se auto-intitulando pastor, profeta, profetiza, Aí está caracterizado, aí se caracterizou, Se manifestou na vida de todos, tanto do trigo quanto do joio, se manifestou, a presença do espírito do diabo e de Satanás, o espírito da idolatria, o espírito da corrupção, o espírito do roubo e da usurpação, porque vocês não permitem que Cristo cresça. Muito embora a palavra do Senhor diz ou afirma, vocês devem e Cristo crescer, mas não
vocês continuam roubando e usurpando, seja em nome de Deus, seja em nome da palavra de Deus, né? Vocês não serão pastores do Senhor, já de perto em nossos dias. Vocês não foram e nem serão. Por quê? Porque vocês não podem si mesmo e o corpo de Cristo. Seja um pouco mais. Admita, você é um pastor, um profeta, uma profetisa do diabo e no Brasil e no mundo inteiro. Talvez haverá perdão para você, porque você está sendo sincero. Você está proclamando ou ainda anunciando o teu pecado. O pecado está na transgressão da lei, e todos vós são mentirosos, ladrões, impostores e usurpadores. Porque um só é o que salva, um só é o que ensina, verdadeiramente certo e o correto. Hã? Nós misturados no Brasil e no mundo inteiro, se o trigo e o joio ainda juntos e misturados no Brasil e no mundo inteiro, permanecem caídos e vazios do Espírito de Deus, quem te consagrou, quem te intitulou, quem te ungiu pastor ou ministro da palavra de Deus, se todos ainda vazios permanecem caídos? Hã? Tem um certo falso pastor, um filho do diabo e de Satanás, que se intitulou pastor cowboy, né? Pastor cowboy, né? Não tem respeito com ninguém e a todos chama de falso profeta ou ainda anticristo. Quando este filho está condenado pelo ensino errado que dá aos demais. É um sujeito imperfeito que não vai entrar no reino dos céus e nem herdar. Os vagabundos e vadias, né, da religião que se intitularam pastores. Pois bem, o verdadeiro pastor de Deus, levantado ou ressurreto por Deus, para a igreja de Cristo em nossos dias, ele tem o poder e a autoridade de perdoar pecados. Que fora de Cristo, até que venha a ressurreição, o selamento e o batismo, a ressurreição e a reunião de Cristo com os seus escolhidos de toda a terra, todos estão em pecados. E o pecado está na transgressão da lei. Por quê? Porque são mentirosos, levantadores, levantam falsos testemunhos, fazem acusações levianas. Hã? Então pergunta do teu pseudo-pastor ou pastora, pergunta deste vagabundo ou desta vadia da religião e da política, como um todo em geral, se ele tem o poder de perdoar pecado. Hã? Porque só o Filho do Homem aqui na terra, conforme está escrito na palavra revelada, só o Filho do Homem e o Filho do Homem ressurreto por Deus, antes de ressuscitar a igreja, o corpo de Cristo, somente Cristo, o Filho do Homem, e somente Cristo pode salvar o seu corpo, pode salvar a sua igreja. Então, se você é homem, tenha um pouco mais de hombridade, porque você está fazendo papel de viado, de homossexual.
Você está fazendo papel de homem ímpio, de homem descarado, de homem de mulher ímpio ou ímpia, né? E ainda permanecem vazio do Espírito de Deus. Tenha mais um pouco de humildade, né? Para não se intitular pastor de Deus para a Igreja de Cristo, quando você não pode nem mesmo se salvar. Quando você nem mesmo pode perdoar pecado. Por quê? Porque, no máximo, se você for, é membro do corpo de Cristo. E todo o corpo de Cristo, o trigo, assim como o joio, ambos permanecem abaixo de maldição. Por quê? Permanecem na desobediência da lei, da palavra e do sábado da criação. Então, isso difere ou diferencia o verdadeiro Cristo, que é Cristo, Filho do homem, ressurreto por Deus, sobre o mesmo em nossos dias, para santificar, para purificar, para preparar e selar a testa aos escolhidos do Senhor, não só em Sião, o Brasil, mas no mundo inteiro. Mas daí esse espírito de Satanás ainda permanece no controle mundial de toda a terra, por meio de quem? Dos anjos caídos, por meio dos homens infiéis, por meio dos homens ímpios, por meio dos homens vazios do Espírito de Deus. De certo que não só no Brasil, mas o mundo inteiro está completamente cheio de filhos das trevas se fazendo passar pelos filhos da luz. Porque não existe, né? Não existe ninguém do corpo de Cristo, para vocês terem uma ideia, né? O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a igreja é de Cristo. A igreja não é a Universal, que é do Edir Macedo. A igreja não é da congregação de Satanás, seja por meio de um pseudo ou suposto, né, pastor ou pastora. Não, a igreja, o corpo, a igreja, sinônimo de corpo ou o corpo de Cristo, né? O corpo é a igreja de Cristo. E o próprio Cristo, como cabeça, deveria reger, deveria comandar, deveria guiar aos seus escolhidos de toda a terra. Se não, né, da forma que Satanás implantou e vem, ou continua distorcendo a corpo de Cristo, no corpo de Cristo está a igreja de Cristo. Aí eu pergunto, quantas igrejas de Cristo, ou ainda quantos corpos tem Cristo? A igreja de Cristo é uma só, constituída dos seus fiéis obedientes ao próprio cabeça de Cristo. Mas a própria igreja de Cristo, o trigo, ainda na desgraça, permanece cometendo a desgraça da desobediência e da transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação. Ou seja, o corpo de Cristo não é a universal, não é a católica, não é a judia. A igreja de Cristo não é a congregação judaica. A igreja de Cristo, o seu corpo, é o único, constituído de membros. E assim, o cabeça, o único pastor da igreja de Cristo, o único pastor é o próprio Cristo. Nos últimos dias,
antes do fim de toda esta obra do diabo e de Satanás, por meio desses filhos das trevas que se auto-intitularam pastores, pastoras, bispos, ministros de Deus ou da palavra de Deus, tem mais cacique do que a população, tem mais pastores do que a própria igreja. A igreja de Cristo, ela existe e permanece para sempre. Mas nesse caso do mundo ímpio atual, de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, né? Para esses vagabundos e vadias da religião e da política como um todo em geral, a igreja não existe, só existe cabeça. Porque cada vagabundo ou vadia quer ser um ministro de Deus. E ministro de Deus só tem um. Só tem um. Só tem um, só existe um, que é Cristo. E vocês permanecem roubando e usurpando, se fazendo passar por este único anjo de luz, o Filho do Homem em nossos dias. Todos vós são impostores, filhos das trevas, que tendo ou teve o conhecimento da verdade absoluta do Senhor, abandonaram e passaram a se transfigurar, né? Transfigurar em anjo de luz. É o que está ocorrendo no Brasil e no mundo inteiro. Espiritualmente, né? Para o Senhor e para mim, como Cristo, como servo sacerdote do Deus vivo, porque o verdadeiro Cristo, ele é o último profeta, é o último Adão, é o único pastor de Deus, é este único servo e o sacerdote do Deus vivo, antes da ressurreição da igreja ou do corpo de Cristo. A Cristo o Senhor o fez acumular todas essas funções. O único e verdadeiro Filho do homem, ele não é só Filho do homem ressurreto por Deus sobre o mesmo em nossos dias. Ele é o último profeta, é o último Adão, é o único pastor de Deus para a igreja de Cristo. Porém, esse espírito do diabo e de Satanás, que ainda não foi preso por 1000 anos, esse espírito de Satanás, no Brasil e no mundo inteiro, continua tendo o controle dos corações e das mentes de homens ímpios, caídos e vazios do Espírito de Deus no Brasil e no mundo inteiro. Então eles se intitularam pastores. Mas não têm o poder para perdoar pecado. Não tem o poder e autoridade para salvar a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela será salva, mas pelo verdadeiro Cristo, o Filho do homem ressurreto por Deus em nossos dias. Mas todos esses vagabundos e vadias da religião e da política como um todo em geral, né, que se fizeram pastores, se fizeram ministros da palavra de Deus, né, são os filhos das trevas transfigurados, né, em filhos da luz. E assim tem mais cabeça, tem mais pastores do que corpo. Tem mais pastores do que corpo. Sendo que o corpo de Cristo, ainda no deserto, junto e misturado com o joio, sendo que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, só tem um único pastor. E esse pastor, nos últimos dias, levantado por Deus sobre o mesmo, é o único que guia e dá o verdadeiro alimento espiritual para este corpo de ainda dormindo ou mortos espiritualmente antes do grande dia. Por essa razão, o Senhor me levou
Portanto, a lei de Sião, ser do Deus vivo para santificar, para purificar, para preparar e selar na testa, no coração, no núcleo da mente. A lei de Deus sobre mim por meio de Cristo, o único pastor de Deus para este tempo ou época, para a igreja, para o corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias. Mas os larápios da religião e da política como um todo em geral, impostores, ladrões e usurpadores, filhos das trevas em quem não há confiança ou fidelidade, são vagabundos e vadias medíocres, ladrões, impostores, saltimbancos, porque eles não são o verdadeiro filho do homem, diga-se, porque como filho do homem eu já estive na condição de vocês. Eu já estive na condição de vocês. Fui também pecador. Por quê? Porque era transgressor da lei, da palavra e do sábado da criação. Por essa razão estava morto espiritualmente. E por esse motivo foi que o Senhor aprove ao Senhor, em primeiro lugar, ressuscitar a Cristo. A primícia do Pai é Cristo. E vocês, do corpo da igreja de Cristo, é a primícia de Cristo. Então existe aí uma hierarquia. Existe uma disciplina e uma hierarquia. Mas esses vagabundos e vadias da religião e da política, como um todo em geral, eles não têm disciplina, eles não têm hierarquia. Estão roubando, estão tomando, estão usurpando o lugar de Cristo. Porque somente Cristo, o Filho do homem ressurreto por Deus sobre mim ou ainda sobre o mesmo em nosso dia, somente o Filho do homem é que pode perdoar pecado e, consequentemente, salvar. A salvação de Deus sobre Cristo, o Filho do homem ressurreto por Deus, a sua imagem e semelhança, em verdade, em justiça e em juízo, é para colocar o direito na terra. Porém, mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, permanecem roubando e usurpando. Cada um se intitula profeta, profetiza, pastor ou pastora. Aí tu vai perguntar se esse vagabundo ou essa vadia medíocre da religião e da política, ele tem o poder e autoridade para perdoar pecado. Se você tiver o poder e a autoridade para perdoar pecado, então você é o Cristo ou a Crista. Crista do Satanás só pode. Se você que se auto-intitulou pastor ou pastora, né, de Deus, para a igreja de Cristo, então você é o Cristo. Ou você é o Cristo, ou você é a Crista. Desde que você tenha poder e autoridade para perdoar pecado. Ainda que você fosse membro do corpo de Cristo, né? Você está morto espiritualmente, está em pecado. Como é que você tem poder para perdoar pecado? Porque como Cristo ou como Filho do Deus vivo em nossos dias, já não sou mais transgressor da lei. Já não sou do mês em questão, do ano em questão. O último dia, né, de cada mês ocorre com o sábado da lua nova. E nem isso vocês sabem. Como é que um endemoniado desse, como é que um possuído do diabo e de Satanás pode ser pastor de Deus, o Espírito Santo, o único Deus santo e eterno, vai poder atuar por meio de quem permanece em pecado? Porque todos estão em pecado.
porque são transgressores da lei, da palavra e do sábado da criação. Então, não tem poder de perdoar pecado. Se você, vagabundo ou vadia da religião e da política, que se auto-intitulou pastor ou pastora, bispo, profeta ou profetisa, ministro da palavra do Senhor, não tem o poder de perdoar pecado, você é pastora da Igreja de Cristo. Porque a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, só tem um cabeça, só tem um pastor. A Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, só tem um pastor. A saber, Cristo, o Filho do homem, já restaurado, já ressurreto por Deus, antes da primeira ressurreição espiritual ou celestial, para o corpo de Cristo, que virá somente depois do selamento, somente depois do batismo, antes do primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. Aí está, profeta com PH, porque o único pastor de Deus, a saber, Cristo Jesus, Emanuel, Sião, o único pastor de Deus, ele é também profeta, é o servo, é também, o único pastor, é também o único servo, sacerdote do Deus vivo em nossos dias. Então, para a prisão de Satanás por 1000 anos, desde já e para sempre, para a prisão de Satanás por 1000 anos, para que venha ou aconteça a restauração do reino dos céus em Sião, o Brasil e no mundo inteiro, profeta com PH, profeta 2024, 25 e 26. Então você quer fazer parte desta nova e eterna aliança, do único Deus vivo sobre mim por meu intermédio? Profeta com PH, o Filho do homem ressurreto por Deus, sobre o mesmo, feito à imagem e semelhança do próprio Espírito de Deus, o Espírito da verdade do Senhor sobre mim, por meu intermédio em nossos dias. Profeta 2024, 25 e 26. Qual é a proposta do Senhor sobre mim para vocês do corpo de Cristo? Qual é esta única proposta? Não é uma proposta política ou religiosa, É uma proposta celestial, é uma única proposta espiritual para a restauração do reino de Deus, não só em Sião, o Brasil, a verdadeira terra de Emanuel, mas também para a proposta única, do Senhor sobre mim, por meio de Cristo, o Filho do homem ressurreto por Deus, a imagem e semelhança de Deus, pelo próprio Deus, em verdade, em justiça. E a população de Sião, o Brasil e o mundo inteiro, é a restauração do reino de Deus e, consequentemente, a prisão de Satanás por 1000 anos. Porque até então, quem está fazendo toda a festa, rock and roll, sexo, droga e rock and roll, através de líderes e clientes, através de líderes, cúmplices e simpatizantes, quem está promovendo toda esta suruba religiosa ou política infernal, da corrupção, da idolatria, do roubo, da falsidade ideológica, religiosa no Brasil e no mundo inteiro, é o espírito de Satanás. Desde o princípio da fundação, da criação do mundo inteiro, pelo Senhor, por meio de Cristo e para Cristo, os seus escolhidos de toda a terra, Desde o princípio até hoje, Satanás e os seus demônios, Satanás e os seus anjos caídos ainda não foram presos.
Então, como é que Satanás, como é que o diabo ou Satanás atua ou age? Através do anjo caído, através do homem infiel, através do homem ímpio, vazio e caído. É assim que Satanás atua. Levando-se em conta que toda a terra, ou seja, o trigo e o joio, a igreja de Cristo e a sinagoga de Satanás ainda estão juntos e misturados, quem está no controle e no domínio mundial é o espírito de Satanás na vida de todos vós. Mas foi escrito, ainda está escrito, o reino do mundo, o governo de todo mundo retornará para o Senhor e para o seu Cristo. E ele reinará com os seus escolhidos para todo sempre. Até então esse dia, depois do selamento, depois do batismo, depois da ressurreição, e a partir da reunião de Cristo com os seus escolhidos de toda a terra, o reino, os governantes que hoje estão sendo guiados e ministrados pelo próprio espírito do diabo e de Satanás na vida de cada um cidadão do Brasil e do mundo inteiro, né, será destruído a patifaria, essa canalice, toda essa patifaria, essa canalice do diabo e de Satanás que hoje impera, reina, controla o Brasil e o mundo vai acabar. E então, o Filho e os seus escolhidos de toda a terra tomará posse do domínio por toda a eternidade. Aí está profeta dessa forma e vai até que se cumpra a lei, porque a lei de Sião ainda não se cumpriu. A lei de Sião, a lei de Deus, escrita em meu coração para os meus escolhidos do mundo inteiro, até que se cumpra a lei de Sião, ou a lei de Deus, os 10 mandamentos, porque a lei de Sião é eterna, assim como é a palavra. E seja restaurado o sábado da criação, conforme Isaías 66, 23, porque o sábado da criação vai do último sábado da lua nova, vai do último sábado da lua nova do mês anterior até o último sábado da lua nova, né, da lua nova do mês posterior. Até então, não se cumpriu a lei dos 10 mandamentos ainda não se cumpriu. E a lei de Sião, da qual está inserida a lei dos 10 mandamentos, a lei de Sião, essa mesma é que ainda não se cumpriu. Por quê? Porque ela se cumprirá quando a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, aceitar, receber ou ainda confessar a lei de Sião, o evangelho eterno, o selo do Deus vivo em sua fronte, testa ou memória. Então, até que se cumpra a lei não se cumpriu, né? A lei de Sião, a lei do Pai sobre mim por meu intermédio, quando o Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez em vida no passado, a lei de Sião, que deveria vir com o Senhor, o Espírito Santo do Senhor Jesus sobre Cristo, o Messias etíope africano, o Messias etíope ressurreto por Deus em nossos dias, a lei de Sião, selo do Deus vivo, somente veio comigo, o Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo, né? A lei de Sião, o selo do Deus vivo, o evangelho eterno para aqueles que haverão de se sentar
em tronos e reinos no mundo inteiro, o Senhor Jesus Cristo em sua primeira vinda, não, né? Digamos, a lei de Sião não se cumpriu no Senhor Jesus Cristo. Pode ter se cumprido a lei dos 10 mandamentos. Por essa razão foi dito ou escrito: o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. No caso, quando o Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez em vida, a lei de Sião não se cumpriu. Então ali não se findou a lei no Senhor Jesus. A lei finda-se em Cristo. Nos últimos dias, com a segunda vinda do Pai, o Espírito Santo do Senhor Jesus sobre Cristo, o Messias da Etiópia, o Messias etíope, nascido em Sião, na verdadeira terra de Emanuel, o Brasil. Por quê? Porque eu tenho sangue etíope, mas também tenho sangue real do rei Davi. Biologicamente falando, patologicamente, né? Patologicamente ou biologicamente falando, eu tenho os dois sangues reais. Eu tenho um sangue real do rei Davi, eu tenho o sangue real da rainha Maquê, da rainha de Sabá, na Etiópia, na África. E os vagabundos e as vadias, seja do judaísmo ou do cristianismo, de uma forma em geral, pregam que o Cristo, o Messias, deveria retornar novamente para Israel, quando toda a casa de Israel foi destituída para sempre da glória de Deus. Tanto é que as duas casas de Israel no passado não são e nem serão as duas casas de Sião na terra de Emanuel, o Brasil. As duas casas de Sião na terra de Emanuel em nossos dias, as duas casas de Sião é ou será a Etiópia e a Rússia. Ihu! Zaraiciu! Zapaibiedo! Urá! Jaruski! Já pegou, não vai pegar não. E a serpente, a cobra não vai fumar. A serpente, a cobra, vai ser presa por 1000 anos. Aí está, profeta com PH 2024, 25 e 26. Para a prisão de Satanás por 1000 anos. Para a restauração do reino de Deus sobre mim, por meu intermédio, profeta. O profeta é o Cristo verdadeiro do Senhor Jesus. O profeta é o Filho do Homem ressurreto. O profeta é o Filho do Homem ressurreto por Deus, né? Feito à imagem e semelhança do Criador, pelo Criador em verdade, justiça e juízo. Então, para esta grande transformação, né? Para este grande renovo, porque Israel foi renovo bastardo desde o dia 14 de maio de 1948, Israel foi renovo bastardo. Então, para a prisão de Satanás por 1000 anos, profeta 2024, 25 e 26, para a restauração do reino de Deus em Sião, o Brasil, profeta 2024, 25 e 26. Estou no páreo aí. Em último lugar, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu estou em último lugar. Até então, né, a minha própria igreja, o trigo ainda junto e misturado com o joio, né? Ninguém desta igreja de Cristo me segue. Então estou... E bota último nisso, ó. Bota último nisso. O primeiro e o último. Tô sem ninguém. Só estou mesmo, né? De posse. De posse do Espírito de Deus. Até então estou sozinho. Mas eu estou por razão, profeta 2024, 2025 e 26. Pela fé inabalável e incorruptível, né? Eu creio que não vai chegar a 2025 não.
pelo andar da carruagem, porque se Deus não abreviasse, não encurtasse os tempos, ninguém se salvaria. Ninguém se salvaria. Por isso, aprove ao Senhor salvar em primeiro lugar a Cristo. Depois vem a salvação da igreja. Mas vagabundos e vadias da religião e da política como um todo em geral estão crescendo e diminuindo a Cristo, Filho do Homem ressurreto, cada vez mais. Se intitulando pastor, pastora, bispo, bispa e etc. São impostores. Estão praticando a extorsão, o roubo e a usurpação. São ladrões, são usurpadores. Tudo crime prescrito no Código Civil Penal brasileiro. Porque ninguém pode praticar falsidade ideológica, seja ela religiosa, política, militar, civil e etc. Ninguém pode praticar a falsidade ideológica. E é o que todos estão fazendo, estão mentindo. São contrários ao 8º mandamento da lei de Deus. Permanecem na cobiça, no roubo e na usurpação. Portanto, para que as duas casas de Sião, novidade, hein? Novidade, Zaraicil, Zapaibiedo, Urá, Urá. Quando este povo ouvir essa língua, que para vocês, cheios da soberba, da cobiça, para vocês cheios da mentira e do engano, quando este povo ouvir essa palavra estranha para vocês, desobedientes, incrédulos, apóstatas, caídos e vazios do Espírito de Deus, para vocês, as duas casas de Sião é a Etiópia e a Rússia. Espera aí que vem chumbo grosso para todo mundo. Não corre não. Não corre não. Vem chumbo grosso para todo mundo. Não foi pelo amor, a obediência, a lei e a palavra de Deus e a restauração do sábado da criação, vai ser pela dor. Porque as duas casas de Sião é a Etiópia e a Rússia. Desde já saibam. E se quiserem acelerar esse processo, então saberei que vocês haverão de fazer parte do reino de Deus em nossos dias. As duas casas de Sião. Por quê? Porque houve uma troca de língua, houve uma troca de idioma, houve uma troca de sacerdócio, houve uma troca de lei, houve uma troca de território. O eterno aprisco do Senhor não é mais a terra de Emanuel, não é mais a terra de Israel. Não, 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 não. O eterno e novo aprisco do Senhor sobre mim, por meio de Cristo Jesus Emanuel, dessa terra de Emanuel, o monte de Sião, o santo trono, o eterno monte sagrado do Senhor. Porque houve uma troca de terra de Israel para a terra de Emanuel. As duas casas de Sião, eu já falei e vou repetir novamente. Se vocês entendem este tipo de língua estranha, Yaruski, e de novo não, paciência. De novo não, já foi. Yaruski, já mandei fazer até uma musiquinha aí pra gente, né? Porque com música sempre o embalo é melhor, tá entendendo? Yaruski, Yaruski, Zaraicil, Zapaibiedo, Urá, Urá. Então, se alguém entender esse tipo de língua estranha, comecem a professionar, a professar Yaruski, Zaraicil, Zapaibiedo, Urá, Urá.
A Etiópia e a Rússia. E todo mundo contra a Rússia. Todo mundo contra a Rússia. Deixa que a Etiópia é do lado africano. Quando o meu povo consanguíneo, quando o meu povo sanguíneo, né, souber que eu sou esse filho do homem ressurreto por Deus, porém tenho sangue etíope, e a minha filha, que nasceu de mim, judia, é a rainha Maqueda, filha da Etiópia. Sendo que a Etiópia está na África, aí vocês vão ver o que é bom para a tosse. Porque depois que a Etiópia souber que a rainha Maqueda, filha, judia, né? Judia, que veio de mim, Naftali, da antiga casa de Israel, eu sei de onde vim. E eu não vim de Judá, mas a minha filha, que tem também sangue etíope, porque eu tenho sangue etíope. Se eu tenho sangue etíope da minha mãe biológica, a rainha Maqueda de Sabá, da Etiópia, na África, a minha filha, que veio de mim, nasceu judia. Nasceu judia. E se eu tenho sangue etíope, a minha filha também tem sangue etíope. Então, em homenagem a essa primeira mulher, se não santa ou sagrada, a primeira mulher santa e sagrada do mundo inteiro não foi Maria. Não foi Maria. Da qual veio o Senhor Jesus Cristo por meio do seu ventre. A primeira mulher santa ou sagrada do Senhor a obedecer à voz de Deus foi uma africana e etíope. Ela obedeceu à voz de Deus, foi lá supostamente para conhecer a sabedoria divina do Senhor, que naquela época ainda estava em Salomão, e assim ela foi receber o Cristo, foi tirar o Cristo daquele meio, né, racista, daquele meio assassino. Tanto é que quando o Senhor Jesus Cristo, que não era filho do homem, mas filho de Deus, porque foi o Espírito Santo que o gerou no ventre da jovem Maria, o mataram, o condenaram e o mataram. Mandaram matar. Então, quando a África, toda a África ficar sabendo disso, e hoje, se não toda a África, ou parte da África, até mesmo da Ásia, está todo mundo a favor e contra a Rússia, aí eu quero saber como é que vai ficar a situação, olha. Eu já sei como vai ficar a situação, mas vocês não sabem. Porque as duas casas de Sião, na terra de Emanuel, o Brasil, na terra de Emanuel veio Cristo Emanuel, onde o Espírito Santo do Senhor Jesus repousou novamente sobre mim. O Espírito Santo do Senhor Jesus, ou ainda o Espírito Santo de Emanuel, veio para Cristo, o Brasil. Logo, as duas casas de Sião é a Etiópia e a Rússia. É a Etiópia e a Rússia, as duas casas de Sião. E pasmem, toda terra, as nações ímpias, né, direcionada por esta mulher, por esta sinagoga de Satanás, a sinagoga prostituta, caída e divorciada de Deus, conforme Jeremias capítulo 3, versículo 8 e 9, os reinos do mundo inteiro, os governantes do mundo inteiro estão sendo guiados
pela sinagoga de Satanás. A sinagoga prostituta, caída e divorciada. Ela que está em cima do grande dragão vermelho, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, a sinagoga de Satanás, o trono de Satanás, a cidade prostituta, assassina e sanguinária dos servos, dos profetas de Deus, ela está sentada em cima da ONU. A ONU tem 7 cabeças, o G7. E é ela que está no comando das 7 cabeças. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Inglaterra, Reino Unido, Japão, Alemanha, Itália, França. Então quem está no comando é Satanás, o espírito da corrupção, o espírito da mentira e do engano, o espírito do roubo e da usurpação. É sobre a sinagoga de Satanás, é sobre o trono de Satanás. E essa sinagoga de Satanás está sentada em cima da ONU, mas ela tem o controle das 7 cabeças, do G7, os 7 países mais ricos e industrializados do mundo. E agora Deus me ressuscitou, me revelou toda essa situação para restaurar a glória, a verdade, restaurar os tempos, restaurar o reino dos céus, em Sião, o Brasil e no mundo inteiro. Porém, antes, como vocês não atentaram para o amor, vai ser pela dor, gente. Vai ser pela dor, vai ser pela dor. Vai ser pela dor. Então, a vocês vagabundos, idiotas e vadias da religião e da política, aguardem. Vem chumbo grosso, chicote grosso. Grosso e agoniado. Aguardem. Nos próximos dias, chicote grosso. Chicote do grosso. E por quê? Porque as 2 casas de Sião, né? Yaruski. Alguém sabe o que significa essa língua estranha? Yaruski, Zaraiciu, Zapaibiedo, Urá. Zaraiciu, Zapaibiedo, Urá. Rússia, uma das 2 casas de Sião. E a outra, em homenagem e agradecimento, né? A essa minha mãe biológica, a África, a Etiópia, as 2 casas de Sião é a Rússia e a Etiópia. Até então a Rússia, somente a Rússia, está lutando contra todas as nações ímpias do mundo inteiro. Mas quando souberem, aliás, quero até aqui deixar bem claro, né? Caramba, já foi. Já foi, apagou tudo aqui. Agora ficou. Realmente.